estar novamente com vocês às quintas-feiras. Meu nome é Luana, costumo tocar antes da palestra na harmonização e gostaria de pedir que nesse momento a gente tente aquietar um pouco o pensamento, né? Fechar os olhos, sintonizar com a espiritualidade maior para que possamos aproveitar e nos conectarmos com nós mesmos durante essa palestra. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. E eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. E eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor silêncio. Alguém se te
quente frio do deserto, um mundo deserto a duvidar que não tem ensina triste da ilusão. Vento vem, vento vai, soltar as portas do céu. Avisa Maria Santa, clama ao Filho de Deus. Vento vem, tempo vai, reconstituir a pele, a alma, desejos apenas do meu sofrimento. Não deixa a solidão minar os meus sentidos. Acolhe, muda a direção do meu sofrimento. Permite força da esperança habitar em mim. Vou ficar bem pra começar. Sonho de encontrar a felicidade. Vou ficar bem pra começar. Sonho de encontrar a felicidade. Jeitos apenas do meu sofrimento. Não deixa a solidão minar os meus sentidos. Acolhe, muda a direção do meu sofrimento. Limita a força da esperança habitar em mim. Vou ficar bem pra começar. Sonho de encontrar a felicidade. Eu vou ficar bem pra começar, encontrar a felicidade. Boa tarde a todas e todos da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, do Movimento Espírita de uma maneira geral, que nos assiste nessa tarde. É uma satisfação para mim estarmos aqui. Meu nome é Emilson Pial e vamos juntos, nesses próximos minutos, nessa próxima hora, fazermos um debate, uma discussão em torno das mensagens do Mestre Jesus. Mas antes de iniciarmos propriamente o tema, vamos nos envolver, mobilizar nossos corações e nossas mentes em torno de uma prece. Busquemos uma posição confortável, busquemos fechar os nossos olhos, relaxar, sintonizar com o psiquismo divino e nos entregarmos. Divino amigo Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos nessa casa de oração para juntos, Mestre, colocarmos-nos à disposição da espiritualidade maior, a fim de que cada um de nós possa ser um semeador de luz, de paz, onde quer que nos encontremos. Sintoniza nossos corações, nossas mentes. Permita que hoje, nessa tarde,
sejamos capazes juntos de fazer novas aprendizagens rumo a essa grande arrancada nesse mundo de regeneração, conscientes a cada dia que somos espíritos, nos trabalhando, nos burilando, para avançarmos nessa tua misericordiosa seara. Sê conosco, Mestre, agora e sempre. Bem, o tema de nossa palestra de hoje, Parábolas e Ensino de Jesus, os primeiros lugares. Nós vamos, então, juntos, nessa tarde, falar um pouco sobre esse tema e esperamos que, ao final, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma pergunta, possam me mandar através do e-mail emilsonpial@gmail.com para que nós possamos, porventura, respondê-las. Então, esse tema ele se encontra, além do livro do Cabo Baixuta, Parábolas e Ensino de Jesus, também no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, ao falar dos bem-aventurados os pobres de espírito. Vamos então fazer uma leitura desse trecho para poder embasar a nossa abordagem. Jesus entrou em dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para ir fazer a sua refeição. Os que lá estavam observaram. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola dizendo: quando fordes convidados para bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não aconteça que, havendo entre os convidados uma pessoa mais importante do que vós, aquele que vos haja convidado venha dizer-vos: dai vosso lugar a este, e vos vejais constrangidos a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Quando fordes convidados, ide colocar-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou chegar, vos diga: meu amigo, venha mais para cima. Isso então será para vós um motivo de glória diante de todos os que estiverem convosco à mesa. Porque todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Essa mensagem está no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, de 1 a 7, e no versículo 11. Bem, essa parábola, que já é conhecida de muitos de nós, nos convida a uma reflexão sobre como é que nós estamos nos colocando na vida, como é que nós estamos nos colocando no mundo, como é que nós estamos nos comportando diante dos desafios que cada um de nós cumpre, que cada um de nós enfrenta na sua rotina, na sua jornada. Porque essa parábola ela é uma reflexão também em torno do orgulho, da humildade, de como nós nos posicionamos diante da vida e que importância nós damos a nós mesmos nesse grande conjunto, nesse grande concerto do planeta Terra. Porque muitas vezes nós nos colocamos na vida como pessoas muito importantes, nós nos sentimos muito importantes, não só diante dos outros, mas diante de nós mesmos, diante de nossos valores, diante de nossas escolhas. E aí os espíritos nos desafiam a nos compreendermos como seres imortais. Porque se na bem-aventurança diz bem-aventurados os pobres de espírito, ele não está falando da pobreza material, ele está falando do desapego, da humildade. Mas para nós exercitarmos a humildade na nossa trajetória evolutiva, nós precisamos aprender. E essa aprendizagem não é simples e nem é fácil, porque cada um de nós é um espírito em transformação. E como a própria espiritualidade nos diz, a transformação ela vai acontecendo progressivamente à medida que nós vamos nos desenvolvendo, à medida que nós vamos nos aperfeiçoando. Quando Jesus nos propõe, através dessa parábola, nos colocarmos nos últimos lugares e esperarmos ser chamados, é um exercício para nós de superarmos a nossa vaidade, o nosso orgulho, o nosso desejo de sermos reconhecidos, o nosso desejo de nos colocarmos à frente das demais pessoas e nos posicionarmos verdadeiramente como aqueles que estão no mundo como aprendizes, como construtores do futuro, mas construtores desse futuro no presente. Essa parábola nos propõe uma desconexão com valores artificiais da existência e uma conexão com nós mesmos como seres de transformação, de aprendizagem, de crescimento. É muito importante nós pararmos para pensar sobre nós mesmos,
Quando nós chegamos em algum lugar, nós queremos ser reconhecidos, nós queremos ser acolhidos, nós queremos ser abraçados. Nós nos sentimos mais importantes do que às vezes nós mesmos somos no nosso coração. E a parábola, portanto, ela nos convida a uma virada nessa nossa compreensão do nosso olhar sobre nós mesmos. Quem somos nós, na verdade, sobre esse planeta? Mais um dos habitantes do planeta. Não importa se é rico, se é pobre, se tem mais dinheiro, se tem menos dinheiro. O mais importante é nós termos compreensão de que nós estamos numa grande construção coletiva. E ao Jesus nos propor uma parábola de nos dizer: os últimos serão os primeiros, aquele que se humilha será exaltado, aquele que for o servidor dos outros. O Filho do Homem não veio para ser servido, veio para servir. É um desafio, portanto, para nós baixarmos o nosso orgulho, baixarmos a nossa vaidade e nos colocarmos como mais um dos seres vivos sobre esse planeta. Nós não somos nem o mais importante, nem o menos importante, nós somos mais um. E nessa construção de sermos mais um, nós percebemos a importância do nosso papel como construtores da nossa felicidade, mas também da felicidade das outras pessoas. A importância de nós compartilharmos esses saberes, essas aprendizagens das lições do Evangelho. E o desafio mais profundo ainda em torno disso é nós percebermos que essa mensagem não é para as outras pessoas, é uma mensagem para nós. Por que é uma mensagem para nós? Porque essa afirmação de que os últimos serão os primeiros, de que a humildade precisa preponderar na nossa vida, porque esses pobres em espírito que é que entrarão no reino dos céus. O desafio é nós mudarmos o olhar para percebermos o seguinte: os que têm ouvidos de ouvir, que ouçam. O que é que significa isso? Que nós precisamos estar num instante evolutivo de escuta sensível, de transformação de personalidade, para que essa mensagem cale dentro de nós com o seu sentido de transformação. Senão ela é mais uma mensagem que entra por um ouvido e sai pelo outro. A proposta das bem-aventuranças, assim como a proposta de várias passagens do Evangelho de Jesus, é que cada um de nós seja capaz de ir fazendo essa transformação progressiva. A gente, quando lê uma parábola como essa, muitas vezes nós imaginamos assim: ah, mas se fulano ouvisse isso, se Beltrano ouvisse isso, se Cicrano ouvisse isso. E na verdade essa mensagem é para cada um de nós. Essa mensagem não é para o leigo, essa mensagem é para o crente. Crente aqui entendido como aquele que conhece a mensagem. E ao conhecer a mensagem, utiliza esse conhecimento na direção da sua transformação, do seu aperfeiçoamento. Quando nós paramos para pensar sobre isso, quando Jesus diz assim: se você chegar na casa de alguém, não vá logo para os primeiros lugares. Pode ser traduzido também: quando você estiver na sua vida de relação, na escola, no trabalho, nos lugares quaisquer onde você se encontrar, não se pense mais importante do que você é. Não é você que tem que ler o seu currículo e dizer: olha, eu sou médico, eu sou engenheiro, eu sou advogado, eu sou gari, eu sou pedreiro, eu sou carpinteiro, eu sou mestre de obras, eu sou engenheiro, eu sou professor. Não. Você tem que chegar e ser, através do seu exemplo na vida. Se alguém vier e disser assim: olha, fulano, aqui é fulano, meu amigo, assim, etc., você aí se coloca. Mas o nosso papel mais importante é nos colocarmos como humanos, é nos colocarmos como mais um dentro desse processo de aprendizagem, de transformação que nos é próprio, para que nós sejamos capazes de fazer essa grande virada, essa grande transformação no nosso processo de aprendizagem. Porque, como dizem vários estudiosos dessa parábola, quando nós estivermos mortos, quando nossos corpos físicos estiverem mortos, quando nós estivermos nus na lápide, ninguém vai saber quem somos. Quando a carne se desprender desses nossos ossinhos e alguém chegar lá daqui a algum tempo no lugar onde nós estamos sepultados
e for escavar lá a nossa sepultura, vai perceber que são ossos. Augusto dos Anjos diz assim: eu carrego nessa tumbal carcaça o chocalho fatídico de meus ossos. Então, ninguém vai saber se aqueles ossos pertenceram a um nobre, a um pobre, a um médico, um advogado, um engenheiro. Se a pessoa não for um especialista, não vai saber nem diferenciar se é um cadáver de um homem ou de uma mulher. E a proposta, portanto, é nós nos desconectarmos desses elementos artificiais da existência e pensarmos na essência, pensarmos em nós como espíritos que estamos construindo uma transformação. Os últimos serão os primeiros na medida em que nós compreendermos que as coisas que nós estamos valorizando na presente encarnação muitas vezes não sejam as mais importantes do lado de lá. Mas isso não pode ser para nós uma armadilha. Que tipo de armadilha me refiro? Uma armadilha da hipocrisia, dos sepulcros caiados, que limpam por fora o copo e por dentro esse copo está sujo. O copo é dentro e fora, precisa limpar por fora e precisa limpar por dentro. É um processo de aprendizagem, é um processo de transformação. Os psicólogos vão nos dizer que ao reconhecermos o nosso lado sombra, ao reconhecermos as nossas falhas, nós estamos no caminho dessa transformação, dessa aprendizagem. Quando nós paramos para pensar sobre isso, precisamos, portanto, estar atentos a essa virada lógica que nós temos que fazer no nosso processo de autoconhecimento, de autotransformação. Se nós precisamos nos colocar como os últimos para sermos os primeiros, nós precisamos pensar nas coisas que estamos valorizando, nas escolhas que estamos fazendo, na chamada transvaloração. O que é a transvaloração? É ultrapassar a dimensão dos valores, desses valores objetivos, para pensar nos valores que transcendem essa dimensão que nós estamos escolhendo agora. Essa dimensão que nós estamos valorizando agora. Muitos de nós valorizam uma marca na camisa, um tipo de roupa, um tipo de sapato, um tipo de moradia. E quando nós desencarnarmos, o que é que nós vamos levar para o lado de lá? Porém, se nós controlarmos os nossos ímpetos consumistas agora, como se dissesse assim: não, eu não quero ter problema quando eu chegar lá no outro lado, vai chegar lá pior. Chegar lá mais complicado. Presta atenção nas suas escolhas. É como antigamente tinha um amigo meu no movimento espírita que dizia assim: casamento e mortalha no céu se talha. Suporta esse traste, esse caboclo, essa cabocla complicado na presente existência, porque na outra encarnação você está livre dela. Com o passar do tempo, nós fomos estudando, lendo, pesquisando, evoluindo, aí ele disse: olha, Emilson, essa minha frase era uma frase equivocada. Porque casamento e mortalha no céu se talha significa que está tudo traçado. Não está, não. A pessoa, quando chegar no lado de lá, vai ter que se ver com as suas mentiras, vai ter que se ver com a hipocrisia, vai ter que se ver com o seu orgulho. Então, se resolva com a pessoa aqui. Não suporte aquela pessoa que você não gosta simplesmente porque você acha que quando chegar lá no outro lado vai se ver livre porque venceu o seu karma. Não é assim que funciona. Quando você chegar do lado de lá, se você não tiver resolvido em seu coração essa diferença, você vai voltar outras vezes junto com esse caboclo ou essa cabocla. Qual a correlação disso com a nossa temática central de hoje? Ela tem uma correlação direta com a questão dos primeiros lugares, na medida em que nós somos convidados a colocar os pés no chão, acalmar as nossas mentes, acalmar os nossos corações e nos reconhecermos como seres imortais, como espíritos que são a manifestação do divino na Terra. Nós não precisamos desses bens materiais, nós podemos utilizá-los. Nós não precisamos dessas riquezas, nós podemos utilizá-las. Nós não somos escravos desses bens que estão nas nossas mãos, nós somos usuários deles.
Então, ao falarmos dos primeiros lugares e ao repetirmos quando Jesus nos diz os últimos serão os primeiros, e todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado, nós estamos sendo convidados a uma virada na nossa compreensão da nossa trajetória evolutiva. E essa virada, ela só é possível se nós formos capazes de empreender uma jornada para dentro e uma jornada para fora. A primeira jornada para dentro vai na direção de que nós temos que nos reconhecer como espíritos em evolução, seres humanos em uma trajetória de aprendizagem e de transformação. Ao nos reconhecermos dessa maneira, nós começamos a valorizar de forma diferenciada as coisas que hoje nós estabelecemos como prioridade nas nossas vidas. Quais são nossas prioridades? Quais são suas prioridades? Quais são as coisas que estão movendo seu coração nesse momento? O que é que está fazendo você permanecer por esses minutos assistindo essa palestra? O que você busca na sua relação consigo mesmo, em primeiro lugar? Dentro de uma percepção de que nós precisamos encontrar uma razão para viver. A nossa vida precisa ter um sentido. E esse sentido da vida, ele só vem à medida em que nós, ao olharmos para dentro, nos percebemos como esses seres imortais. Como eu falei alguns minutos atrás, essa mensagem é para o crente. O que é o crente, no sentido que estou utilizando aqui? É aquele que crê. Mas não é aquele que vê para crer. Não, é aquele que crê para ver. É aquele que compreende que essa mensagem transformadora é uma mensagem que pode modificar sua vida. E ao compreender que essa mensagem pode modificar sua vida, busca viver conforme esses princípios. É um movimento para dentro. Eu, reconhecendo que tenho mudanças a fazer, aprendizagens a fazer, o egoísmo e o orgulho dentro de mim, a inveja, a maledicência, etc., eu preciso rebaixar as minhas expectativas sobre mim mesmo para poder fazer a virada. E aí vem o segundo movimento, que é o movimento para fora. E que movimento para fora é esse? É forçar a minha natureza na direção daquilo que eu sei que posso ser e posso fazer. Vou repetir. Forçar a minha natureza. O que é forçar a minha natureza? É eu parar e perceber as mudanças necessárias no meu processo de aprendizagem. É o exercício, portanto, de me perceber pobre. Não é pobre financeiramente, é me perceber pobre de valores superiores. E que valores superiores são esses? A amorosidade, a paciência, a benevolência, a indulgência, a misericórdia, o perdão, a caridade, que resume todos esses, ou pelo menos alguns desses pontos. Porque veja o seguinte, meus irmãos, minhas irmãs, no nosso processo evolutivo, nós desenvolvemos muito a nossa inteligência, sim. Desenvolvemos a nossa perspicácia, também. Desenvolvemos, como um efeito colateral desse processo, uma desconfiança das outras pessoas. Porque o egoísmo nosso, muitas vezes, vem das ações egóicas das outras pessoas. O nosso orgulho vem de não nos sentirmos inferiores a outros seres humanos do ponto de vista de poder, de dinheiro, de competência intelectual, de comando, etc. Quando nós nos olhamos, vemos assim, eu sou rico. Rico de quê? Rico dessas dimensões. Eu sou o mais ciumento do mundo. Se minha esposa, se meu esposo olhar para o lado, se fez comigo, só faz uma vez. Não sei se vocês conhecem aquela história assim, Bavi. Ou é Bahia ou é Vitória. Ou está comigo ou não está. Nós somos mais ou menos assim em muitas de nossas escolhas. E o que os espíritos nos dizem? Essas coisas que você está valorizando não são a verdadeira riqueza. Então você é pobre. A sua pobreza advém dessa necessidade, aliás, a sua não, a nossa pobreza advém dessa necessidade de reconhecermos que precisamos desenvolver em nós a amorosidade, a paciência, a benevolência,
a indulgência, o perdão. Esse é um desafio de autocompreensão. E aí, quando a gente olha isso, nós vamos compreendendo melhor a parábola, porque nós vamos percebendo que o ensinamento da parábola, os últimos serão os primeiros, ele é um ensinamento que nos convoca a nos colocarmos no nosso verdadeiro lugar psicológico diante da vida. Mas esse colocar-se nesse lugar psicológico diante da vida não é uma depressão, não é um sentir-se um trapo, se desvalorizar e etc. Não, é perceber-se como ser que potencialmente pode ser melhor, que potencialmente pode se transformar. Porque ao reconhecer essa pobreza desses valores superiores, nós estamos então aptos a ir galgando outros postos, galgando outros lugares. Quando Jesus diz assim, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Aquele que quer ser o primeiro se coloque como o último. Aquele que quer ganhar o galardão, vamos usar a expressão bíblica, no céu, que seja o servidor de todos. Só é capaz de se colocar na posição de servidor aquele que dentro de seu coração está tranquilo quanto a seus valores, contra as suas potencialidades. Muitos estudos de religião apontam que o fanatismo ele tem uma característica muito interessante. Ele é originado na fraqueza, ele é originado na insegurança, ele é originado no medo. Vou repetir, o fanatismo é originado na ignorância, na fraqueza, no medo e na insegurança quanto aos valores que aquela pessoa carrega. Então ela se torna uma fanática. Por que ela se torna uma fanática? Porque ela não consegue admitir nenhuma outra informação que não esteja dentro daquele universo que ela escolheu, daquele horizonte que ela escolheu para enxergar. Se ela sair 1 milímetro daquilo ali, ela deriva, ela se perde. Eu vou dar um exemplo corriqueiro. Quem conhece pessoas que são ex-fumantes, ex-alcoólatras, um monte de coisa, vê o quanto essas pessoas são obstinadas no combate ao vício. Por que elas são obstinadas no combate ao vício? Porque ela sabe que se ela fraquejar um momento, ela pode recair. Esse é o fanático. É aquele que não tem confiança plena, não tem a tranquilidade. Quando a gente adquire essa confiança em nós mesmos, quando nós adquirimos essa confiança no sentido da vida e da nossa necessidade, vou repetir aqui, da nossa pobreza desses valores, a gente aí está preparado para dar o próximo passo. Por quê? Porque ao reconhecer que precisamos desenvolver dentro de nós a amorosidade, a paciência, a fé, a perseverança, a solidariedade, nós nos colocamos em condições de exercitar esses valores. Porque não é natural. Esses valores, infelizmente, na nossa trajetória evolutiva atual, eles não são naturais. Ao longo dos séculos, ao longo dos milênios reencarnando sobre esse planeta, nós valorizamos muito mais a dimensão material da existência do que a dimensão espiritual. E ao valorizarmos essa dimensão material da existência, nós, portanto, esquecemos ou deixamos um pouco de lado a nossa dimensão espiritual. Ao percebermos isso, nós precisamos, portanto, forçar a nossa natureza animal, a nossa natureza instintiva, na direção dos valores verdadeiros que nós queremos que sejam, de fato, os grandes, vamos chamar assim, signos, as grandes marcas pelas quais nós seremos reconhecidos. Se nós não percebermos que a amorosidade, a paciência e a paz são antinaturais no sentido da nossa existência instintiva material, mas eles são necessários do ponto de vista da nossa natureza evolutiva, da nossa natureza espiritual, nós vamos ficar presos dentro desse círculo vicioso da dor.
E jamais vamos nos colocar como os primeiros nessa arrancada evolutiva. A questão que se coloca, portanto, é, ao reconhecer essa minha pobreza desses valores superiores, eu preciso galgar, conquistar. E para fazê-lo, eu tenho que me movimentar na direção da amorosidade, da paz, da benevolência, da indulgência, do perdão. Se a gente ainda não é capaz de perdoar, começa desculpando. Se a gente ainda não consegue esquecer a ofensa, comece diluindo essa memória. Comece mudando esse horizonte, administrando melhor o nosso tempo mental. Vejam, se nós não combatermos dentro de nós essas memórias, elas voltarão com uma força superior na nossa existência. Eu gosto sempre, ao falar sobre isso, de usar um exemplo simples. Se você pegar um limão e apertar assim na sua boca e sorver aquelas gotinhas de limão, você começa a salivar. Ao falar do limão aqui, essa memória afetiva de ter saboreado um limão, do gosto do limão na sua língua, na sua boca, nas papilas gustativas, ela vem à tona. E por que ela vem à tona? Porque ela desperta um tempo emocional que está preso no nosso inconsciente. O mesmo acontece com as questões negativas. Elas estão presas na nossa memória, no nosso subconsciente, de forma involuntária. Se nós não mudarmos o nosso panorama mental, nós não vamos conseguir enfrentar e transformar essa realidade. O que significa isso? Na nossa memória ancestral, nós aprendemos: bateu, levou. É dano que se recebe. Se você não se importar com você mesmo, se você não se valorizar, ninguém te valorizará. Se você não se colocar como um primeiro, você não será nunca nada nessa vida. São valores materiais da existência. Nós precisamos, portanto, transitar na direção dos valores verdadeiros. Mas essa transição, essa transitividade entre um ponto e o outro dentro da existência, ela exige um esforço de transformação. Por isso, quando Jesus nos diz: quem quiser ser o primeiro, se coloque como o último, ele está dizendo: olha, preste atenção no que você está considerando. Não é você que vai julgar a você mesmo lá na frente. Não é você, não somos nós os nossos julgadores individuais nessa grande construção coletiva do nosso viver em sociedade. Nós somos construídos por nós mesmos e pelos outros. Vale talvez muito mais em alguns instantes a forma como os outros nos percebem como um exercício de aprendizagem sobre nós mesmos, do que a forma como nós mesmos, no nosso orgulho, na nossa vaidade, nos colocamos diante da vida. Porque é preciso termos uma clara compreensão do nosso lugar na existência. Que lugar é esse na existência? É o lugar de construtores da nossa própria felicidade, mas também da felicidade coletiva. Quando nós mudamos o olhar sobre nós mesmos e nos lembramos da questão 919 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos: como alcançar esses valores superiores na existência? E os espíritos respondem: conhece-te a ti mesmo. Aí Kardec vai na 919A e diz: olha, essa é uma frase muito importante, muito conhecida, mas como fazer, como exercer esse autoconhecimento? E aí vem o espírito de Lázaro e diz: fazei como eu fazia. É uma resposta bem longa, vou resumir aqui alguns trechinhos. Que ao final do dia olhava o que fiz, olhava minhas escolhas, se eu não magoei ninguém, se tem algo do que eu me arrependeria, e busco me transformar. É assim que eu me conheço. Nós podemos fazer uma transposição dessa frase e dizer assim: eu só me conheço através do outro. Quando, portanto, eu chegar em um banquete, e eu vou retornar a parábola aqui para destacar dois aspectos correlacionando com a questão 919 do Livro dos Espíritos. Jesus entrou no dia de sábado na casa de um dos principais fariseus.
e observou que os convidados escolhiam os primeiros lugares. Vou dar um salto, aí ele volta e diz assim: não tomeis o primeiro lugar, para que não aconteça que, havendo entre os convidados uma pessoa mais importante do que vós, aquele que vos haja convidado venha dizer-vos: dai vosso lugar a este, e vos vejais constrangidos a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Então, não somos nós que vamos fazer o juízo de valor da nossa importância. Nós temos o nosso juízo de valor da nossa importância. Tem uma amiga minha que costuma dizer assim: quem é você mesmo na grande construção, na grande orquestra do universo? Você é o maestro, é o baixista, é o tocador de tuba, é o tocador de bumbo, é o violinista, é o saxofonista, é o limpador do teatro, é o cara que abre a cortina, é o cara que mexe a mesa de som. Quem é você mesmo na grande orquestra, no grande teatro da existência? Então, não somos nós que vamos fazer essa valoração da nossa importância. São os outros. São aqueles com os quais nós convivemos. Mas é uma via de mão dupla. Eu também estou fazendo juízo de valor sobre os outros. E aí Jesus diz: não julgueis. Portanto, o desafio é vivermos conforme é preciso, para que seja possível sermos reconhecidos no futuro pelas características que nós estamos buscando desenvolver, cada um. É simples? É fácil? Não, é muito complexo, mas é necessário. Quando nós pensamos, portanto, primeiro sobre como nós precisamos nos comportar, e depois, nós estamos sempre sendo submetidos à observação e o julgamento dos outros. Isso é uma chave que muda a nossa forma de conviver, muda a nossa forma de viver, muda a nossa forma de nos compreendermos. E por que muda? Porque coloca-nos numa posição de aprendizes. Coloca-nos numa posição de pessoas que estão sendo desafiadas a romperem com esse ser humano velho, arcaico, ultrapassado, e colocar-se como novos seres humanos sobre o planeta nessa nossa proposta de transformação pessoal. Ao pensarmos nos primeiros lugares, nós precisamos de pensar assim: quando eu chegar lá no outro lado, no plano espiritual, e for prestar contas a mim mesmo da minha trajetória, como eu gostaria de ser reconhecido por mim mesmo? Como eu gostaria de ser reconhecido por aqueles que conviveram comigo? Porque não é com os outros. No nosso planejamento reencarnatório, quando a gente entrou na filinha lá para a reencarnação, nós fomos fazendo as escolhas e fazendo as propostas dos que nós considerávamos que seriam os valores fundamentais para essa nossa transformação. Então, se nós cometemos erros num passado longínquo e consideramos que já estamos na maturidade psicológica de reparar esse erro, nós vamos escolher essa ou aquela forma de reencarnação, como homem, como mulher, como pobre, como rico, no Brasil, na França, na Itália, na África, onde quer que seja, falando aqui na dimensão do nosso planeta. Ao reencarnarmos, nós nos esquecemos de todos esses compromissos e entramos na vida. Ao entrarmos na vida, nós vamos costurando essa teia da nossa existência, nessa grande e maravilhosa dança que é estarmos encarnados, e vamos, portanto, amealhando os valores. Alguns positivos, alguns negativos, deixando o nosso lado sombra dominar aqui e ali, estimulando as nossas virtudes ou não, vivendo mais materialistamente ou mais espiritualisticamente, conhecendo ou não o Evangelho de Jesus, fazendo essas transformações pessoais, e um belo dia a gente desencarna. O corpo físico tomba e nós seguimos em frente. Quando a gente chegar lá, nós vamos fazer uma avaliação e uma valoração dessas nossas escolhas. Como é que nós vamos, portanto, nos colocar diante de nós mesmos? Não é diante dos outros, mas quem vai fazer o julgamento do progresso ou não, são os outros que vão nos reconhecer.
Esse reconhecimento é o que está colacionado na parábola. Ou seja, quando aquele que te convidou chegar, será que ele vai chamar alguém mais importante que está lá para ocupar o lugar que você está ocupando aqui? Então espere ser chamado. Mas esse chamado é também um exercício de aprendizagem, de transformação, de mudança, de busca pessoal, de combater esse orgulho e a vaidade e o egoísmo dentro de cada um de nós. É um exercício contínuo, permanente, de abrir mão de determinados valores, de determinadas coisas, de determinadas bobagens. A gente briga por muita bobagem, porque a gente tem uma vaidade. Cada um de nós tem, eu tenho. Nós temos as nossas vaidades, mas nós precisamos ir superando progressivamente essas vaidades para fazermos essa transformação pessoal. Porque dentro desse processo de aprendizagem, essa escalada rumo à transformação é uma decisão que nós temos que tomar. E nesses tempos que estamos agora de isolamento social, de redes sociais, muitas pessoas estão parando para fazer reflexões sobre a vida. E pensem nessa parada que nós estamos dando como uma grande oportunidade de percebermos a nós mesmos como seres em trajetória evolutiva. Muitas das promessas de mudança que nós estamos fazendo agora nessa época do corona, nessa época do isolamento social, talvez daqui 6 meses, 1 ano, a gente já tenha abandonado. Quantas vezes a gente se propôs a mudar? Eu mesmo já me propus a fazer uns regimes várias vezes na minha curta encarnação, que sou muito jovem ainda, obrigado pela lembrança, mas fui abandonando esses planos. Então, nem todos os planos que a gente faz, a gente vai cumprir, mas nós precisamos eleger aqueles que são estratégicos nesse nosso processo de aprendizagem, nesse nosso processo de transformação. E essa estratégia, ela parte de reconhecermos o nosso lugar. Mas ao reconhecermos nosso lugar, nós temos que estar sempre 2 passos atrás em relação ao nosso orgulho, à nossa vaidade, onde a gente acha que deveria estar. E praticar a calma no coração para isso. Por que praticar essa calma no coração? Porque se nós não tivermos cuidado, nós vamos nos colocar mais importantes do que nós mesmos somos na nossa própria vida. E aí, nós vamos nos sentir desprestigiados, quando na verdade o nosso desprestígio não passa do nosso ego sendo pisoteado por nós mesmos. Porque quando Jesus fala da vergonha, muitas vezes essa vergonha precisa vir. Tem 3 questões do Livro dos Espíritos que eu queria recomendar para os estudiosos. As questões 638, 784 e 916. 638, 784 e 916. Por quê? Porque são perguntas que vão despertar dentro de nós essa dimensão da vergonha. Muitas vezes o mal, a dor, a dificuldade tem que atingir um ápice, tem que se tornar gigantesca para que a gente possa dar valor ao bem. Talvez nessa parábola a gente possa parar um instantinho para fazer uma reflexão seguinte. Se você se colocar numa festa, num primeiro lugar, e se sentar numa primeira cadeira, e vier de lá o cerimonialista, o dono da festa, e te chamar no cantinho assim, chegar no cantinho do seu ouvido e dizer assim: olha, ei, faz favor, dá uma levantadinha aí dessa cadeira, porque esse lugar está reservado para o padrinho, para o tio, para tal, para fulano, e eu arrumei um lugarzinho para você lá na última fileira. E todas aquelas pessoas que estão naquela festa são conhecidas suas, e elas estão vendo aquele cerimonialista conversando com você. Você não morre de vergonha? Talvez você não saia da festa e vá embora para sua casa porque você não suporta a vergonha de ser humilhado no sentido material da existência, de ter que sair daquele lugar onde você está e ir lá para o fim da fila, ou ir lá para aquele cantinho, ou ir lá para aquela mesinha lá debaixo de uma árvore qualquer onde ninguém está te vendo. Pense aí,
Se isso acontecesse conosco, não seria uma suprema vergonha? Pois é isso que Jesus está dizendo para nós. Quando os Espíritos nos falam que a vergonha precisa mexer conosco, essas três questões que eu falei, 638, 784 e 916, elas nos dizem, os Espíritos nos dizem nessas questões, que nós, muitas vezes, precisamos passar pela vergonha de nos percebermos frágeis, de nos percebermos ainda em grande necessidade de desenvolver a amorosidade, o perdão, a paciência, a benevolência, porque senão não muda, senão a gente não se transforma. Eu ia falar aqui, não cai a ficha, mas agora não tem mais telefone de ficha, então não cai o Bitcoin, não dá lá o like, não dá o likezinho lá na nossa evolução espiritual. A gente precisa muitas vezes passar por uma dificuldade profunda para ser capaz de dar valor à transformação. Mas a parábola também, ela finaliza dizendo assim: aquele que se eleva será rebaixado e aquele que se abaixa será elevado. Quer dizer que tem jeito para nós. Quer dizer que nós aqui de Sheila, que estamos hoje nessa tarde batendo esse papo sobre os primeiros lugares, os últimos lugares, as bem-aventuranças, que ainda tem jeito para nós, que ainda tem uma chancezinha para nós na encarnação. E que chance é essa? É a prática da caridade, é a prática da doação, é a prática do desprendimento. Se vocês acham que todas essas coisas que eu falei até agora fazem sentido, então pense o seguinte: nós, inclusive eu, precisamos dar passos firmes na direção dessa transformação, dessa aprendizagem. Se nós nos reconhecemos pobres nessa dimensão dos valores superiores, espirituais, carentes de mais amorosidade, de paz, de benevolência, de indulgência, de perdão, nós precisamos nos colocar, portanto, como servidores. Nós, espíritas, espiritualistas, trabalhadores da última hora, somos, portanto, desafiados a essa transformação, a essa mudança pessoal. E que mudança é essa? É essa prática da verdadeira caridade conforme proposta por Jesus. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto, sair da nossa zona de conforto e ir e ajudar. Não estou dizendo saia de sua casa, não, estou dizendo fique em casa. O que eu estou dizendo é: o que é que você tem feito? O que é que eu tenho feito para ajudar os nossos semelhantes? O que é que nós temos feito para sermos servidores do Evangelho do Cristo? Será que nós estamos resumindo esse serviço a distribuir uma cesta básica? Que é necessária, aliás, já fez a sua contribuição? As famílias que são assistidas pelo Sheila e de outras casas espíritas precisam continuar recebendo as suas cestas básicas. Já fez a sua doação? Já contribuiu para pagar as contas do centro espírita? Já contribuiu para socorrer alguém que está necessitado? Dia desses falei em uma palestra. O salário mínimo é de aproximadamente R$1.000. Se cada 10 trabalhadores da casa espírita que ganham um pouco mais colocarem R$100 de sua renda para ajudar alguém, cada 10 é capaz de ajudar um com o salário mínimo. É uma forma de ajudar. Você talvez não possa sair de casa, não queira sair, não tenha condições de ajudar de outra forma, mas que tal reunir 10 companheiros e cada um tirar R$100 e formar R$1.000 para ajudar alguém que está necessitado? São formas objetivas de socorro, de ajuda. Que tal, além das preces que nós fazemos no Evangelho no Lar, nós também ajudarmos a transformar, ajudarmos através da benemerência a tantos que necessitam de pão, a tantos que necessitam de moradia, a tantos que necessitam de socorro. Existem inúmeras maneiras de ajudar. Que tal você ser um ouvido amigo, já que a gente não pode ser ombro amigo nessas épocas de isolamento social? Que tal você ser um ouvido amigo para aquela pessoa que está morrendo de medo da extinção? Que tal? São caminhos. São formas. Cada um de nós
no nosso convívio pessoal, nos nossos relacionamentos interpessoais, tem inúmeras possibilidades de ajudar e de socorrer. Porque os últimos serão os primeiros. Mas os primeiros lugares não serão ocupados por aqueles que forem sentar lá de livre e espontânea vontade. Os primeiros lugares serão ocupados por aqueles que forem convidados nesse grande banquete da existência. Todos nós, espíritas, espiritualistas, como falei há pouco, somos os trabalhadores do Senhor, aqueles que foram chamados à hora última nessa grande arrancada de regeneração que enfrenta o nosso planeta. Como é que nós estamos nos posicionando nesse processo? Como é que nós estamos enfrentando os nossos medos, as nossas limitações, os nossos vícios, os nossos defeitos nessa grande obra de transformação? Mas é preciso fazer isso com alegria, com bom ânimo, com coragem. Não adianta a gente ficar lá se mortificando, não vale nada, não presta e tal. Você não vale nada, mas a gente gosta de você, fique tranquilo, pode ficar legal, 2 likes, a gente gosta de você. Os espíritos superiores estão sempre ao nosso lado, estão sempre nos estimulando. Coloque um sorriso no rosto, busque mudar esse ar, tire a poeira. Reconhecer as nossas limitações, reconhecer a nossa necessidade de transformação, precisa ser um ponto de ruptura, um ponto de mudança em direção a esse futuro maravilhoso que nós somos capazes de construir. Essa parábola dos ensinos de Jesus, ela vem nos dizer assim: não fique achando que você é muito mais do que você de fato é. Abandone essa vaidade, abandone esse orgulho, mas ergue essa cabeça. Enfrente a sua limitação, enfrente o seu problema, enfrente a sua dificuldade, porque aí sim você se qualifica para os primeiros lugares. Você não vai se qualificar para os primeiros lugares levantando os braços, eu aqui. Não, é pelo trabalho, é pela dedicação, é pelo esforço, é pela transformação. Como disse nos meus começos, essas questões não são naturais dentro de nós. Nós precisamos forçar a nossa natureza primitiva, a nossa natureza animal, na direção dessa transformação possível, dessa possibilidade real de sermos verdadeiros apóstolos do Cristo. Aqueles que são capazes de curar pessoas, aqueles que têm a fé que remove montanhas. Por enquanto a gente ainda não tem, a nossa fé é frágil, a nossa confiança é vacilante. Nós queremos ver para crer, mas a proposta é crer para poder ver. Confiar que essa transformação é possível para que a transformação se realize. A nossa proposta nessa tarde de hoje, já nos aproximando do nosso final, é que cada um de nós seja capaz de romper com as vaidades, com o orgulho, com a maledicência, romper com esses valores ultrapassados da existência e nos colocarmos diante da vida como construtores da nossa felicidade, como construtores da transformação, como construtores da mudança, percebendo que as dificuldades são inerentes à existência, mas que nós somos capazes de fazer desse mundo um mundo muito melhor. Ao falarmos, portanto, nessa tarde de hoje, buscando lá no nosso querido Caibar Schutzel, nas parábolas e nos ensinos de Jesus, uma reflexão sobre os primeiros lugares, uma reflexão sobre a humildade, sobre o orgulho, sobre a avareza, sobre o ciúme, nós também estamos sendo convidados a fazermos uma mudança interior, a fazermos uma reaprendizagem sobre nós mesmos, a nos reposicionarmos diante da vida no nosso lugar correto. E que lugar correto é esse? É o lugar de eternos aprendizes. É o lugar daqueles que sabem que ainda não sabem muita coisa, que precisam aprender muito mais. Se nós já lemos o Evangelho, o Livro dos Espíritos e as obras básicas algumas vezes, precisamos ler de novo, porque os livros são os mesmos, mas nós vamos nos transformando, nós vamos aprendendo, nós vamos nos tornando melhores. Portanto, nessa tarde maravilhosa, aqui nessa grande Sheila que se transforma cada um de nossos lares, eu fico pensando aqui naquele salão repleto, mas não repleto circunscrito ali, repleto cada um de nós em suas casas,
que nós possamos sentir uma grande alegria pela possibilidade de estarmos juntos, pela alegria de sermos capazes de vibrar pela transformação do planeta e assim nos posicionarmos diante da vida. Num segundo de silêncio para pensarmos assim: a paz do mundo começa dentro de mim. Mas se essa paz não é natural, eu preciso forçar a minha natureza em direção a essa paz, a essa amorosidade, para que ela se materialize na vida das outras pessoas. E se é assim que isso acontece, vamos então, vamos agradecer a Deus, não é? Porque se é assim que acontece, vamos dizer assim: opera essa transformação dentro de mim, opera essa mudança dentro de mim. Acalma o meu coração, acalma a minha mente, apacenta a mim como uma de suas ovelhas, apacenta a todos nós como pequenas ovelhas do seu rebanho. Vamos orar. Divino amigo Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui nessa tarde, nessa casa de Sheila, refletindo sobre a sua mensagem, sobre as suas lições. Permita que elas possam ecoar dentro de nós, que cada um de nós, ao encerrar esse encontro, possa estar melhor, mais fortalecido, mais capaz, mais amoroso, mais fraterno. Sê conosco, Senhor, e conta conosco nessa grande obra de regeneração que estamos construindo nesse planeta. Que assim seja. Muita paz. Muito obrigado a todos e todas pela gentileza de me ouvir durante esses minutos. Me queiram bem, que não custa nada para vocês. Obrigado à direção do Sheila pelo honroso convite e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Muita paz, muito obrigado. Até o próximo encontro.